O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Deixe o seu like no nosso canal do YouTube. Uma pergunta importante, e gostaria para essa pergunta fazer uma memória daquilo que ontem, na homilia das 9 horas, eu apresentei, que é justamente o que faz com que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que conviveram com Ele durante pelo menos 3 anos, que escutaram sua voz, viram o modo com que Ele se comportava com cada pessoa, puderam presenciar o compromisso que Ele tinha com cada gesto, com cada encontro. O que fez com que esses homens, que deixaram tantas coisas para segui-lo, não o reconhecessem? A resposta foi simples. Porque ao longo do caminho, enquanto eles saíam de Jerusalém para Emaús, e caminhavam 11 quilômetros, eles, basicamente, já tinham dado como, não só como decretada a morte de Jesus, e ele já tinha morrido, mas porque o coração deles já tinha se apagado na esperança. Eles olhavam, como Maria Madalena no último domingo, para um Senhor que ficou na cruz, para um Senhor que morreu, para aquele que foi fracassado e que foi humilhado. Olhavam para aquilo que significava: todas as nossas esperanças se acabaram. Era essa a realidade, porque dentro de seus corações realmente já havia uma cisão demasiadamente grande, ao ponto de, mesmo o Senhor nosso Jesus Cristo apresentando-se a eles, não o reconhecerem. É claro que existem várias reflexões e vão dizer que era porque o corpo de Jesus era ressuscitado, a dificuldade de ver Jesus ressuscitado. Na verdade, eu acredito que tenha fundamento, mas o porquê não se reconhecer Jesus ressuscitado? Porque o coração já está bem separado dele. Já se perdeu Jesus como referência. E logo após os discípulos se encontrarem, eles fazem um caminho com ele, no qual ele volta com cada um deles, com esses dois, pelas Escrituras, relembrando tudo aquilo que era referente ao Cristo.
relembrando, abrindo a inteligência, para que compreendessem o que significa, na verdade, não é simplesmente olhar para o Senhor que está lá atrás, mas aquele que caminha conosco. E é muito interessante que esses 2 discípulos são um protótipo de cada um de nós, porque nós também não o reconhecemos no nosso meio, né? Podemos, inclusive, estar nas nossas igrejas todos os dias, e que é bom ir à igreja, é virtuoso celebrar a Eucaristia todos os dias, no mínimo os domingos, porque para Deus nós somos capazes de pedir tudo, mas dar 1 hora e meia do nosso domingo talvez é muito difícil, porque a gente tem que descansar. Mas Ele pode se cansar de tentar nos ajudar, como se Ele tivesse alguma obrigação, mas aí fica o meu veneno. Ele caminha com os discípulos, eles não o reconhecem. Ele então volta pelas Escrituras. E é exatamente também o itinerário que nós fazemos em cada Eucaristia. E é justamente o ponto que nós menos damos importância. Primeiro porque nós não paramos para escutar a palavra adequadamente, não paramos para proclamar a palavra adequadamente, de modo com que todas as pessoas entendam. Eu tenho pavor de participar de uma Eucaristia, onde as pessoas não se preocupam nem mesmo em fazer uma leitura com que os outros entendam. Aí eu me pergunto se ele está entendendo também, se a pessoa que está fazendo a leitura, proclamando a leitura, deixando com que o Cristo novamente, como nos discípulos de Emaús, atualize a força de sua palavra na vida da comunidade, se ele está entendendo o que ele está fazendo ali, ou se ele só está fazendo algo proforme. É a parte que nós menos damos importância. No entanto, o que é muito evidente quando você está nas nossas comunidades, há pessoas que chegam ainda hoje, depois que as leituras são proclamadas, e querem entender o que significa participar da mesa eucarística com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está um itinerário bem simples. Eles caminham com Ele, Ele renova e atualiza a Escritura no coração dos seus discípulos, e só depois disso que eles vão conseguir reconhecê-lo na fração do pão. E a fração do pão, para reconhecimento de Jesus, a comunhão está intimamente ligada a todo o acontecido anteriormente. Portanto, a comunhão é sim para quem participou da missa por inteiro. E entramos hoje nesse ponto. O que leva os discípulos, então, aí a pergunta que eu queria fazer, o que leva os discípulos a continuarem a anunciar Jesus Cristo, sendo que falar de Jesus Cristo era praticamente uma condenação à morte, era literalmente ser escorraçado da comunidade judaica, era ser considerado um herege, alguém que não merecia crédito, ameaçado de morte. Depois que Jesus morre na cruz, todos os discípulos saem correndo. E o exemplo no Evangelho de Marcos é simples, inclusive um sai até pelado. Corre pelado. Por quê? O que faz com que os discípulos se reúnam novamente e comecem a anunciar: Ele ressuscitou? Quem assume um risco como esse diante do império e dos seus compatriotas? Só alguém que tem plena certeza do que está falando, e aquilo é, sim, fundamental na sua vida. É isso que acontece no capítulo 24, versículos 35 a 48, depois que os discípulos fizeram, 2 discípulos fazem um caminho com Jesus até Emaús. Eles não tinham reconhecido Jesus como ressuscitado. O reconhecem no partir do pão. E daí vem um outro ponto importante. Eles saem de Emaús e vão a Jerusalém para dizer: eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que nós encontramos com Jesus Cristo. Nós o vimos. Eles contam isso e experimentam novamente aquilo que significa
Ele estar no meio deles. Se encontram com Jesus no ato de falar dele, não só porque falar de Jesus é importante, como hoje tem tanta gente que acha que o importante é só falar de Jesus. Não é isso que vai fazer a real diferença. Não são as nossas redes sociais proclamando a todo instante Jesus é rei, e no obscuro de nossas ações, a nossa omissão quanto a falar dele com verdade. O que conta, na verdade, e o fundamental aqui, é que eles experimentam Jesus e entendem o seguinte: nós estamos falando daquele que venceu a morte. A ressurreição de Jesus não é uma opção. Ou acreditamos que ele ressuscitou para anunciá-lo, ou nós seremos exatamente como muitos charlatães que estão em todos os lugares a falar de um monte de coisas, até como autoajuda, e que no fundo não muda nada na vida de ninguém. Como políticos que são capazes de usar da máquina pública para beneficiar aos seus interesses, dizendo-se cristãos. Falar de um fato que é verdade. E vejam, a ressurreição de Jesus é a base para que todos os discípulos em Lucas e em Atos dos Apóstolos continuem a dizer: Ele está conosco. É por isso que, de novo, Jesus, ao se colocar no meio dos discípulos, depois de aparecer aos dois lá em Emaús, ele novamente vai fazer aquilo que fez com os dois discípulos no caminho de Emaús: atualizar a compreensão da Escritura em Moisés a respeito do Cristo. Os profetas no que falam a respeito do Cristo, e os salmos no que falam a respeito de Cristo. Abrir a inteligência dos discípulos, e ninguém abre a inteligência de ninguém se não ensinar e não recordar muitas coisas. Essa é a parte da nossa liturgia da palavra que nós não damos crédito. Só isso. Daí nós entendemos a significação da palavra. A palavra de Deus, as Escrituras, para que realmente possamos compreender o Cristo que nos alimenta na comunhão eucarística e possamos fazer aquilo que Ele próprio disse. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no nome dEle, na pessoa dEle, vinculados a Ele, por causa dEle, Ele é o motivo, o Cristo ressuscitado. Eles vão até os confins do mundo e anunciarão a conversão, porque ninguém muda de vida simplesmente para atender protocolos. Podem ter certeza, toda pessoa que não tem um encontro efetivo com Jesus Cristo poderá mudar toda a sua vestimenta, poderá usar todos os arcabouços religiosos que nós temos no nosso tempo e ainda continuar um canalha. O que não é raro de encontrar. A conversão significa a minha vida precisa mudar. Eu quero ser algo melhor por Ele. Não é porque eu quero aparecer mais bonito para minha namorada ou para alguém, não, é por Ele. E por causa disso, porque eu quero mudar, confiando na graça dEle, deixando o pecado e maus costumes, ir até os confins do mundo, começando pelo lugar onde eu estou, e apresentar aquele que mudou minha vida. Daí,
O que fez com que os discípulos anunciassem até os confins do mundo que Cristo ressuscitou? Porque eles se encontraram com Ele. Por que nós hoje, você que nos escuta, vocês que aqui estão, somos mais voltados e tentados a buscar um Deus que satisfaça as nossas vontades, que faça o nosso querer, que torne a nossa vida menos difícil, que seja como uma babá que está para satisfazer as nossas vontades, mal paga na casa de pessoas ricas? O porquê? Porque nós realmente não escutamos nem a Escritura, nós não damos atenção devida ao Senhor ressuscitado, porque nós sempre falamos daquilo que Ele pode fazer e não vemos o que Ele já faz conosco. Falamos da necessidade dEle nos apoiar, mas nem percebemos a sua mão que nos sustenta. Não somos capazes nem mesmo de refletir aquilo que diz o Salmo que hoje cantamos. O que é o homem, Senhor, para dele te lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Porque nós nem percebemos, o quanto de carinho que Deus apresenta a nós, cada dia. Não faz conta, não é importante. O importante, em alguns casos, é falarmos dele, com a esperança de que Ele faça só o que nós queremos e não participamos da sua caminhada. Damos tudo por encerrado, exatamente como os discípulos de Emaús. Ficou lá atrás, Ele está lá atrás, não está aqui conosco não, está lá. E quem está no passado, se não é relevante, não interfere no presente, quem dirá no futuro? Agora, quando nós olhamos para o lado e percebemos assim, essa pessoa está aqui, sabemos da importância dela, pelo menos, e repito, pelo menos, tomamos o cuidado para que o nosso gesto mostre a importância dela. Aí me permitam fazer uma piadinha jocosa. É como quando o marido ou a esposa resolvem fazer gracinhas para os colegas ou as colegas. Todo mundo já deve ter visto esses memes assim. É, porque eu faço, que aconteço, que não sei o quê, parará. Aí, de repente, a mulher ou o esposo chega assim e a pessoa muda por completo. Ela não é tão engraçadinha, ela não é tão mais bonitinha e nem muito vantajosa. Ela fica tão séria. Por que será? É claro que algumas vezes é para esconder o que se é. Mas eu me lembro uma vez, e aqui eu trago, me lembro de escutar meu avô paterno dizendo aos meus primos mais velhos: vocês não podem fazer certas coisas, nem na frente dos mais novos e nem escondido, porque o que vocês não querem que eles aprendam, vocês não mostrem. Então, se vocês acham que isso não é certo, não façam, mesmo escondido, porque eles vêm e aprendem. É perceber quem está do lado e o compromisso de que, estando do lado, fazer e viver na melhor forma. Que é o homem, Senhor, para dele te lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Nós daremos essa resposta se tivermos, pelo menos, a convicção do valor que temos e do valor que Ele dá a cada um de nós. Se não, vivamos a vida como quisermos, porque ela se encarregará de nos apresentar uma conta. E não é castigo, é fruto das nossas opções. Confiantes, apresentemos nossas preces.